Você já parou para pensar até onde vai o limite do perdão? Na maioria das vezes, acreditamos que perdoar é simplesmente um ato de generosidade ou uma maneira de liberar o outro. Mas a filosofia estoica, com sua profunda sabedoria, nos mostra uma visão radicalmente diferente. Para os estoicos, o perdão não é uma concessão ao outro. Ele é, na verdade, uma ferramenta poderosa para manter o controle sobre nossa própria mente e alcançar verdadeira liberdade emocional. O que você verá neste vídeo vai além de uma simples reflexão sobre como perdoar. Vamos explorar a importância do perdão como um exercício de autossuficiência, como ele pode ser a chave para seu crescimento interior e, o mais importante, como você pode usá-lo para viver uma vida mais equilibrada, sem ser dominado pelas emoções ou pelas atitudes alheias. Acompanhe cada detalhe desse vídeo, porque o que você vai aprender pode transformar a maneira como lida com os desafios da vida e com as pessoas ao seu redor. O perdão, para os estoicos, não é um ato passivo, mas um poderoso movimento para reconquistar sua paz. Prepare-se para entender como aplicar essa sabedoria no seu dia a dia e descobrir o limite do perdão que vai te levar à verdadeira liberdade emocional. A liberdade do perdão, libertando-se das correntes do ressentimento. O perdão, na filosofia estoica, não é um gesto de generosidade para com os outros, mas uma manifestação de nossa própria força interna. Quando nos deixamos consumir pelo rancor ou pela raiva, entregamo-nos às correntes invisíveis de algo que está além do nosso controle, a ação de outra pessoa. O estoico nos ensina que nossa verdadeira liberdade está em distinguir o que podemos controlar e o que está além de nós, e mais importante, em agir com sabedoria sobre aquilo que está em nossas mãos. O perdão, então, não é um ato de concessão, mas uma ação racional que visa restaurar nossa paz interior. A verdadeira serenidade nasce da compreensão de que as ofensas alheias não podem nos escravizar, a menos que decidamos permitir isso. Quando alguém nos fere, a reação inicial é muitas vezes uma tempestade emocional que nos arrasta para longe do nosso centro. Porém, ao refletirmos sobre o que realmente está sob nosso domínio, nossa mente, nossas escolhas e nossas reações, percebemos que o ressentimento é uma forma de autoescravidão. Não se trata de absolver o outro, mas de libertar-nos da prisão emocional que construímos ao permitir que o comportamento de alguém afetasse nossa paz. Perdoar é, então, um ato de autocuidado, de recuperação da nossa liberdade interior. Os estoicos nos convidam a uma vida de controle racional sobre nossas emoções. Não é que devemos ignorar as ofensas ou fingir que nada aconteceu, mas sim devemos refletir sobre o que elas realmente significam para o nosso bem-estar. Se nos deixarmos dominar pela raiva ou pelo desejo de vingança, estamos permitindo que o outro se torne o senhor de nossa mente. O perdão, portanto, é uma ação que exige clareza mental e força de vontade. Ao escolhermos perdoar, estamos escolhendo ser os mestres de nossas emoções, optando por viver de acordo com os princípios da razão e da tranquilidade. Libertar-se do ressentimento é também um caminho para a liberdade. Quando não nos deixamos dominar por sentimentos negativos, conseguimos preservar nossa energia para aquilo que realmente importa, o cultivo da virtude e da sabedoria. O perdão, portanto, é uma escolha consciente, um ato de resistência contra a tirania das emoções que nos afastam da razão. Ao exercermos essa liberdade, nos aproximamos cada vez mais de uma vida plena, onde as ações externas não mais determinam nossa paz. O perdão não é uma concessão, mas uma afirmação de nossa autonomia emocional. Neste caminho, o perdão estoico se torna um meio de crescimento e amadurecimento. Não se trata apenas de livrar-se de um peso, mas de afirmar a nossa capacidade de viver de acordo com o que é realmente importante: a virtude, a razão e a paz interior. Ao liberar nossa mente das correntes do ressentimento, conquistamos uma liberdade que não depende das circunstâncias, mas de nossas escolhas. E assim, a verdadeira paz, como nos ensina o estoicismo, nasce não do que nos acontece, mas de como escolhemos reagir a isso. O limite do perdão. Segundo Epicteto, a sabedoria de superar a ofensa. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina que a verdadeira liberdade não está nas ações dos outros, mas em nossa capacidade de responder a elas. Para o estoico, o perdão não é uma obrigação moral ou uma prova de bondade, mas uma decisão de reconhecer que o que os outros fazem está além do nosso controle. Ao longo de sua obra, Epicteto nos lembra de que as ofensas, mesmo as mais dolorosas, não têm o poder de nos tirar a paz, a menos que nós permitamos. O perdão, nesse sentido, se torna uma ferramenta poderosa para nos libertarmos da tirania das emoções negativas, sem que, no entanto, precisemos abrir mão da justiça ou da integridade. Segundo Epicteto, o limite do perdão não reside na
absolvição da culpa do outro, mas na compreensão de que as ações externas, mesmo que erradas ou injustas, não são capazes de nos prejudicar a menos que o permitamos. O que nos fere não são as ações dos outros em si, mas como reagimos a essas ações. E é exatamente aqui que reside o poder do perdão. Ele nos dá a capacidade de transcender a reação emocional imediata, seja ela raiva, ressentimento ou desejo de vingança, e nos permite manter nossa paz interior intacta. O perdão, então, se torna uma escolha consciente de não ceder à escravidão das emoções negativas, de não nos tornar reféns da ação de outro. Essa compreensão é fundamental para a sabedoria estoica. Quando perdoamos, não estamos oferecendo ao outro o que ele merece, mas sim nos libertando daquilo que nós não merecemos, a dor prolongada de viver sobre o peso de um ressentimento. Epicteto nos ensina a ver as ofensas sob uma nova perspectiva. Elas são, muitas vezes, manifestações das falhas e limitações dos outros, que agem de acordo com suas próprias crenças e emoções. O perdão, então, se torna um ato de compreensão, uma escolha de viver com clareza e distanciamento emocional em relação ao que não podemos controlar. A verdadeira liberdade do perdão estoico é a liberdade da reação impulsiva, da vontade de retribuir o mal com o mal. Perdoar, nesse sentido, não significa abrir mão de nossos direitos ou de nossas crenças, mas sim afirmar nossa capacidade de agir com virtude independentemente das circunstâncias externas. Ao escolher não permitir que a ofensa do outro nos consuma, ganhamos o controle sobre nossa própria vida e nossas próprias reações. Essa escolha não é apenas sobre a paz que encontramos em nossa mente, mas sobre a força que demonstramos ao ser capazes de viver de acordo com a razão e a sabedoria, não importando o que o mundo nos apresente. Por fim, o limite do perdão para o estoico não é uma questão de quantas vezes devemos perdoar ou de quanto o outro merece. O limite está na nossa capacidade de manter o controle sobre a nossa mente e a nossa paz interior. O perdão estoico é, portanto, uma prática contínua, uma constante escolha de não ceder ao caos externo e, ao contrário, afirmar nossa soberania sobre as nossas emoções. Esse caminho nos conduz não apenas à tranquilidade, mas à verdadeira liberdade, pois quando conseguimos perdoar, estamos essencialmente dizendo: eu sou o senhor de minha própria mente, ninguém pode roubar minha paz. A prática do perdão e o controle da razão, a libertação da emoção impulsiva. No estoicismo, a razão é a principal ferramenta para alcançar a virtude e, assim, o perdão é visto como um exercício da razão, não um simples gesto emocional. Quando somos ofendidos, a resposta imediata é quase sempre uma reação impulsiva, o desejo de retribuir, de punir ou de reclamar. Essas respostas vêm de nossas emoções, que muitas vezes são desenfreadas e desproporcionais ao que realmente ocorreu. No entanto, a prática do perdão estoico nos convida a transcender essas respostas instintivas. O perdão aqui é uma escolha feita de forma consciente e racional, com o entendimento claro de que a verdadeira liberdade reside no controle das nossas próprias reações. Ao invés de sermos levados por nossos impulsos emocionais, o estoico nos desafia a refletir e a questionar nossas reações. Qual é o real impacto de um insulto ou de uma ofensa em nossa vida? Será que ceder à raiva ou ao desejo de vingança nos aproxima da serenidade e da sabedoria? Ao nos entregarmos à emoção, nós nos tornamos escravos dela, tornando o outro o responsável pelo nosso estado interior. O perdão, portanto, não é uma abdicação de sentimentos ou uma negação da dor, mas uma escolha racional de não permitir que o comportamento do outro afete nossa paz interior. Como nos ensina Marco Aurélio, nenhuma coisa externa tem o poder de nos abalar, a menos que nós mesmos o permitamos. O perdão, neste caso, é uma forma de resistir à tirania das emoções e manter a razão como nossa guia. A razão, então, não apenas nos permite perceber o que está sob nosso controle, mas também nos capacita a lidar com os desafios da vida de forma equilibrada e ponderada. Quando perdoamos, não estamos diminuindo nossa integridade nem negando o que ocorreu. Estamos simplesmente agindo com sabedoria, reconhecendo que nossas emoções não são uma força superior a nós. Somos os mestres de nossa mente e, como tal, podemos escolher responder de maneira ponderada e equilibrada, sem ser arrastados pela correnteza de sentimentos destrutivos. O perdão, como uma prática racional, exige coragem e disciplina, mas nos conduz a uma vida mais serena e menos dependente dos humores externos. Essa prática exige uma habilidade de discernir e refletir sobre a realidade das situações. Uma
Ofensa não define quem somos. Ela é apenas um evento passageiro que, se deixado sem controle, pode dominar nossa mente e nos desviar do caminho da virtude. Por isso, ao perdoarmos, não estamos apenas buscando reconciliação com o outro, mas com nós mesmos, reafirmando nossa capacidade de agir conforme a razão e não as emoções instintivas. O estoico vê a razão como a âncora que nos mantém firmes e o perdão como a libertação das correntes que as ofensas externas tentam lançar sobre nós. Portanto, o perdão é, antes de tudo, um retorno ao equilíbrio interno, uma forma de manter nossa mente em sintonia com o que realmente importa. Quando praticamos o perdão de maneira racional, estamos também treinando nossa mente para uma maior resistência aos desafios da vida. A habilidade de controlar nossas reações impulsivas nos permite viver de maneira mais virtuosa, já que a verdadeira virtude estoica não depende das circunstâncias externas, mas de como escolhemos reagir a elas. O perdão, assim, não é uma concessão aos outros, mas um ato de autoafirmação. Ao liberarmos o ressentimento e a raiva, recuperamos nossa energia e nossa serenidade, mantendo nossa mente focada no que é verdadeiramente importante: viver com virtude, sabedoria e tranquilidade. O limite do perdão, portanto, é o ponto onde nossa razão e nossa paz interior prevalecem e onde as emoções destrutivas não têm mais poder sobre nós. A prática do perdão e o controle da razão, a libertação da emoção impulsiva. No estoicismo, a razão é a principal ferramenta para alcançar a virtude, e assim, o perdão é visto como um exercício da razão, não um simples gesto emocional. Quando somos ofendidos, a resposta imediata é quase sempre uma reação impulsiva, o desejo de retribuir, de punir ou de reclamar. Essas respostas vêm de nossas emoções, que muitas vezes são desenfreadas e desproporcionais ao que realmente ocorreu. No entanto, a prática do perdão estoico nos convida a transcender essas respostas instintivas. O perdão aqui é uma escolha feita de forma consciente e racional, com o entendimento claro de que a verdadeira liberdade reside no controle das nossas próprias reações. Ao invés de sermos levados por nossos impulsos emocionais, o estoico nos desafia a refletir e a questionar nossas reações. Qual é o real impacto de um insulto ou de uma ofensa em nossa vida? Será que ceder à raiva ou ao desejo de vingança nos aproxima da serenidade e da sabedoria? Ao nos entregarmos à emoção, nós nos tornamos escravos dela, tornando o outro o responsável pelo nosso estado interior. O perdão, portanto, não é uma abdicação de sentimentos ou uma negação da dor, mas uma escolha racional de não permitir que o comportamento do outro afete nossa paz interior. Como nos ensina Marco Aurélio, nenhuma coisa externa tem o poder de nos abalar, a menos que nós mesmos o permitamos. O perdão, neste caso, é uma forma de resistir à tirania das emoções e manter a razão como nossa guia. A razão, então, não apenas nos permite perceber o que está sob nosso controle, mas também nos capacita a lidar com os desafios da vida de forma equilibrada e ponderada. Quando perdoamos, não estamos diminuindo nossa integridade nem negando o que ocorreu. Estamos simplesmente agindo com sabedoria, reconhecendo que nossas emoções não são uma força superior a nós. Somos os mestres de nossa mente e, como tal, podemos escolher responder de maneira ponderada e equilibrada, sem ser arrastados pela correnteza de sentimentos destrutivos. O perdão, como uma prática racional, exige coragem e disciplina, mas nos conduz a uma vida mais serena e menos dependente dos humores externos. Essa prática exige uma habilidade de discernir e refletir sobre a realidade das situações. Uma ofensa não define quem somos. Ela é apenas um evento passageiro que, se deixado sem controle, pode dominar nossa mente e nos desviar do caminho da virtude. Por isso, ao perdoarmos, não estamos apenas buscando reconciliação com o outro, mas com nós mesmos, reafirmando nossa capacidade de agir conforme a razão e não as emoções instintivas. O estoico vê a razão como a âncora que nos mantém firmes e o perdão como a libertação das correntes que as ofensas externas tentam lançar sobre nós. Portanto, o perdão é, antes de tudo, um retorno ao equilíbrio interno, uma forma de manter nossa mente em sintonia com o que realmente importa. Quando praticamos o perdão de maneira racional, estamos também treinando nossa mente para uma maior resistência aos desafios da vida. A habilidade de controlar nossas reações impulsivas nos permite viver de maneira mais virtuosa, já que a verdadeira virtude estoica não depende das circunstâncias externas, mas de como escolhemos reagir a elas. O perdão, assim, não é uma concessão aos outros, mas um ato de autoafirmação. Ao liberarmos o ressentimento e a raiva, recuperamos nossa energia
e nossa serenidade, mantendo nossa mente focada no que é verdadeiramente importante: viver com virtude, sabedoria e tranquilidade. O limite do perdão, portanto, é o ponto onde nossa razão e nossa paz interior prevalecem e onde as emoções destrutivas não têm mais poder sobre nós. O perdoar e o crescimento interior no estoicismo, transformando a dor em sabedoria. No estoicismo, cada desafio, cada adversidade é uma oportunidade de crescimento. O perdão, longe de ser apenas um ato de liberação emocional, é, na prática, estoica, um caminho para o autodesenvolvimento e a maturidade interior. Quando alguém nos fere, a dor inicial é inevitável, mas o que realmente importa não é o que nos acontece, mas como escolhemos responder a isso. O estoico vê o perdão não apenas como um meio de superar o ressentimento, mas como um processo de transformação. Ao perdoarmos, temos a chance de transcender as emoções destrutivas e, ao mesmo tempo, cultivar virtudes essenciais como a paciência, a compreensão e a sabedoria. O perdão estoico não nega a dor ou a injustiça, mas nos convida a vê-las de uma perspectiva mais ampla. Quando somos feridos por outro, temos a chance de refletir sobre o que essa experiência pode nos ensinar. Através da reflexão, podemos perceber que as ofensas alheias muitas vezes são reflexos da ignorância ou da limitação daqueles que nos prejudicam. Ao perdoar, não estamos apenas liberando o outro, mas nos liberando da prisão do ressentimento. Isso, por sua vez, nos permite crescer em sabedoria, já que ao superar o desejo de vingança ou rancor, estamos optando por um caminho mais elevado, onde buscamos compreender ao invés de julgar e aprender ao invés de nos deixar consumir pela dor. Essa visão do perdão como um meio de crescimento interior está profundamente ligada à ideia estoica de que a vida é um constante exercício de superação. Cada ofensa, cada injustiça é uma chance de exercitar a nossa virtude. Ao praticarmos o perdão, estamos cultivando nossa capacidade de viver com clareza e discernimento, sem ser escravizados pelas emoções. O perdão, portanto, não é apenas um ato moral, mas uma prática de autodescobrimento. Ao liberarmos o rancor, somos desafiados a nos perguntar: o que essa experiência me ensina sobre mim mesmo? E assim, cada ofensa se torna uma oportunidade de evolução, onde o perdão é a chave para transformar a dor em sabedoria. O estoicismo também nos ensina que, ao perdoar, nos distanciamos da falsa visão de que somos vítimas do mundo. Em vez disso, vemos as ofensas como parte de um processo de aprendizado, onde somos chamados a agir de acordo com a razão e não com os impulsos. Quando perdoamos, estamos reconhecendo que a verdadeira força reside em nossa capacidade de manter nossa integridade e serenidade, não importando o que aconteça. O perdão se torna, então, uma ferramenta para fortalecer nossa resistência interior, para nos tornarmos mais sábios e mais imperturbáveis diante dos desafios da vida. Ao final, o perdão estoico nos ensina que cada experiência de dor e sofrimento carrega em si a semente da virtude. Não se trata de negar o que sentimos, mas de reconhecer que a verdadeira liberdade e a verdadeira paz não dependem das ações dos outros, mas de nossa própria capacidade de viver de acordo com a razão e a sabedoria. O perdão, então, é o caminho que nos leva de volta à nossa natureza mais profunda, onde as ofensas externas não têm mais poder sobre nós. Ao perdoarmos, não estamos apenas superando a dor, mas transformando-a em uma oportunidade de crescimento e iluminação, como o ouro que é refinado pelo fogo. Assim, o perdão estoico se torna não apenas um ato moral, mas uma prática contínua de evolução interior, onde cada desafio é uma chance de nos aproximarmos mais de nossa verdadeira natureza. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se o conteúdo foi útil, deixe seu like e compartilhe com amigos. Assim, mais pessoas podem aprender e crescer com a filosofia estoica. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que aparecerá na tela.